Gente, boa noite. Tô só aguardando Nayara entrar na sala para eu poder. Já entrou rápida. Olá, Olá! Ah, o brinde já começou. Boa noite, nega. Tá linda boa noite. Você tá linda. também. Ai, primeiro te agradecer pela disponibilidade, agradecer pelas conversas que a gente teve, que foram extremamente importantes para a gente poder montar e determinar tudo que seria importante trazer, né, nessa live. Que eu acho que de todas as lives que eu já fiz até hoje, é o assunto mais delicado para mim, assim, por várias questões. Por ser pela preocupação e temor que toda essa questão traz para a cidade, né? Por tão complexo que é esse assunto e por todo o Hum. histórico que a gente já tem no Estado, né? A gente tem experiências muito ruins sobre esse assunto. Gente, antes de começar o nosso bate-papo, eu só vou trazer alguns dados que são muito importantes. Congonhas hoje possui ao seu redor 23 barragens de rejeito e uma de água. Só o complexo da Casa de Pedra conta com 100 milhões de metros cúbicos. E aproximadamente a barragem, que é a B6 mais próxima do bairro, no caso do residencial, fica de 200 a 300 metros das casas mais próximas. Então, é realmente uma situação muito delicada, né? E, amiga, eu vou pedir para você começar a live falando um pouquinho da sua trajetória profissional e também da sua história com o MAB. Certo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Nayara, para quem não me conhece. Hoje eu estou atuando, né, com a população ali de Congonhas. Eu venho da advocacia trabalhista, daí que surgiu, né, essa minha vontade de entender, né, sobre as situações dos trabalhadores, né? Eu fiz um período de estágio na Justiça do Trabalho de Congonhas, então, assim, a minha vivência com a CSN ali é de ver como eram resolvidas as ações ali, né, com os Uhum. trabalhadores. E eu venho também da militância negra, né? Que eu atuo em vários coletivos negros. E então, através do FOMENE, o Fórum de Igualdade Racial, que eu vinha conhecer o MAB, né? Então, assim que eu fiquei sabendo, né, que tinha atuação em Congonhas, eu procurei uma pessoa lá, um dos membros, e me disponibilizei a ajudar, né, no que fosse necessário, Uhum. ir até Congonhas de forma voluntária e entender o que estava acontecendo e ver no que eu poderia contribuir. Aí assim começa a minha trajetória com o MAB, né? E o histórico do MAB, eu vou contar rapidamente para vocês, é o seguinte, né? De início, a luta do MAB foi por terras, né, das pessoas que na época da ditadura eram retiradas das suas terras, né? Então a luta começa ali. Em meados dos anos 80, vê a necessidade, né, de lutar terra sim, barragem não. Até porque as barragens, além de retirar, né, as pessoas daqueles locais, também acontecia as privatizações, né? Que a gente sabe que privatizações não é nada bom para ninguém, Uhum. né? Nós lutamos também pelos nossos recursos naturais. A gente entende que a água ela tem que estar a serviço do povo, né? A água é para a vida e não para a morte, né? A gente luta também por uma energia mais barata, né? Que a gente sabe que nós temos um meio de produção de energia muito barata, né? Porque é um recurso natural, é hídrico, né? 84% é hídrico, e mesmo assim a gente paga uma tarifa extremamente cara, né? Como consumidores cativos, né? Porque Uhum. nós somos cativos pelo seguinte:
As mineradoras, por exemplo, elas são consumidoras livres. Elas podem, além de produzir a sua própria energia, elas podem vender também. Por exemplo, quando rompeu a barragem lá em Mariana, a Vale tinha uma cota acumulada de energia. Ela pôde vender ainda essa cota, porque ela não necessitava, a barragem rompeu, né? Então não tinha necessidade de usar. Então a gente luta também por isso. Por que as empresas, né, que elas têm uns recursos tão altos e podem comprar energia de quem elas acharem que deve, ou mesmo produzir, a gente é obrigado a comprar aqui na nossa região, por exemplo, a gente é obrigado a comprar da CEMIG. A gente não pode escolher uma mais barata também e comprar de outro lugar. A gente luta também pelas mulheres, né, que a gente sabe que a gente é uma das mais impactadas nesse sistema que tanto nos oprime, né? Vou trazer um caso rápido para vocês de Rondônia, em Rio Madeira, quando foi construído lá a hidrelétrica, as empresas davam um voucher, um plus salarial para os homens, para eles usarem esses cartões em bordéis, para vocês verem como é a situação, né? Então, assim, a mulher, ela realmente é tratada ali como objeto sexual mesmo, em lugares extremos, assim, né? Então, a gente também luta, né, por toda a nossa riqueza natural e, principalmente, também, né, pelo nosso minério que, né, tá aí na mão dessas empresas privadas que tiram os nossos recursos e deixam aqui, né, para a gente só coisas ruins, né? Para ser, assim, bem simples, bem rápido. Então, é isso, gente. Gente, para quem não tem familiaridade com a sigla, né? MAB é movimento atingidos por barragens. Porque a gente foi falando, mas tem uma luta por toda a classe trabalhadora, nossos recursos naturais, mas o nome é Movimento dos Atingidos por Barragens. Exatamente. Falando de Congonhas, eu queria que você traçasse para a gente. E eu sei que nessa questão vai ser necessário resolver. Eu soltar um monte de foguete aqui perto agora. Vai ser necessário até um pouco mais de detalhes para a gente entender a complexidade de tudo que a gente está vivendo na cidade. Eu queria que você falasse qual que é a situação hoje, situação processual da barragem de Congonhas, desde o rompimento da barragem em Brumadinho, né, que foi talvez o estupim, gatilho, né? Para que ações fossem tomadas, até a liminar sobre a construção da creche da escola, que foi determinado em 2019, né? Ano passado. Sim. Então, né? Como você já falou, o complexo ali, né? Da barragem de Casa de Pedra mais de 100 milhões de metros cúbicos em cima ali, né, das pessoas que estão aproximadamente 200, 300 metros. O que acontece? Em janeiro, do rompimento da barragem de Brumadinho, que assassinou 272 pessoas, a população de Congonhas entendeu que precisava se mobilizar, né, justamente para lutar por seus direitos, para que isso não viesse a acontecer em Congonhas. Então, as mobilizações, desde o rompimento em Brumadinho, as pessoas começaram a se organizar. Tá bom? E o que acontece? Quando foi em fevereiro, volta às aulas, a comoção estava demais, assim. Os funcionários, né, que trabalhavam naquela região, tanto as pessoas que moravam naquela região, se mobilizaram para que as aulas não começassem, né? Então, a prefeitura entendeu, né, pelo fechamento, ainda sem processo, entendeu pelo fechamento da escola. Foi fechado tanto a creche Dom Luciano quanto a Escola Municipal Conceição Lima Guimarães, certo? Quando foi em abril, a mobilização das pessoas, né, para que fosse feito alguma coisa, o Ministério Público entrou com uma ação representando as pessoas. E nessa ação, ele pede a retirada voluntária das pessoas, né, que estão ali naquela área de risco, né, que é essa que tem poucas, tem de 200 a 300 mesmo
metros. E também que a CSN fosse responsabilizada pelo aluguel, né, de uma creche provisória para as crianças, porque o que acontece? As mais velhas, né, de adolescente, crianças maiores de 0 a 3 anos, foram transferidas para outra escola, né? Então, precisaria do transporte, né, para levar essas crianças para lá e uma creche nova para as mães. Foi pedido. A juíza, em maio, deferiu que a CSN tinha que arcar mesmo, porque a retirada dali é justamente por causa da proximidade com a barragem, né? A escola e a creche estavam até mais próximas que o próprio vestiário que rompeu, quando rompeu a barragem Brumadinho, né? O restaurante também estava mais próximo ali, então entendeu que realmente tinha necessidade de um outro local. O que acontece? O processo é dividido em 2 fatores: a retirada dos moradores e esse pedido de liminar, que é para poder a CSN ser responsabilizada pela creche e escola. Liminar, porque quando é criança e adolescente, tem que julgar mais rápido. Por isso que se fala liminar. É algo que tem que ser julgado de imediato. Sim. É o mesmo processo, mas essas 2 situações. Em agosto, um membro do MAB passa a morar lá em Congonhas, né? E com isso ele começa a ajudar, a auxiliar no grito dos excluídos, né? Porque foram vários missionários para a cidade, né? De Ouro Preto, Paula Cândido, Piranga, Porto Firme, entre outras cidades, foram vários missionários ajudar no grito dos excluídos. Então, em agosto foi toda a preparação, né, de mobilização das pessoas para entenderem o que estava acontecendo e também a articulação para o 7 de setembro. O 7 de setembro, o Grito dos Excluídos, né, a concentração dele foi no bairro residencial, justamente para fazer essa denúncia, para que as pessoas entendessem, né, o que de fato estava acontecendo em Congonhas, como é perto das casas a barragem, porque dá para ver, conforme as pessoas vai chegando próximo ao bairro do Dom Oscar, você vê a barragem. E se for um dia ensolarado, você vê ela brilhar, a água brilha mesmo e você consegue ver que ela pega realmente ali aproximadamente ali na área de autossalvamento, com os entornos, 5.000 pessoas que estão nessa área. Então, por isso a necessidade do processo. Em outubro, o TJ bloqueou 3 milhões da CSN, justamente para isso, para alugar um local, reformar esse local, se fosse necessário. Então, o povo entendeu que realmente as coisas estavam caminhando, né? Agora as coisas iam ser resolvidas. A CSN recorreu dessa decisão. Ela entendeu que não teria que ficar com esses 3 milhões, não teria que ser bloqueado, ela não teria que arcar com isso. Porque quem fechou a escola de início foi a prefeitura. A prefeitura, antes mesmo de entrar com o processo, já tinha fechado a escola, mas a pedido da população. E entendendo também que estava numa área que mais próximo até do que o próprio restaurante quando rompeu lá em Brumadinho. Então, o processo, gente, subiu para a segunda instância, e lembra que eu falei que são 2 coisas num processo só, né? Então, ele subiu para a segunda instância para julgar essa liminar, sendo que o mérito da ação é a retirada dos moradores. Então, a gente perdeu um tempo aí, porque quando chegou na segunda instância, os desembargadores viram que não tinha julgado o mérito da ação. O processo subiu, mas não tinha julgado se retiraria ou não os moradores daquele local. Então, foi determinado que o processo retornasse justamente para que julgasse essa questão. Certo? Aí, passou dezembro e passou janeiro, porque são períodos de recesso, né? Recesso forense. O fórum fecha. Então, infelizmente, ficou fechado.
Quando foi, mesmo assim, a gente continuou mobilizando as pessoas, explicando para eles o que estava acontecendo e continuando a mobilização ali das pessoas, não deixando sem informação. Quando foi em fevereiro, teve aquele tremor de terra, né? Sim. Que a gente foi um período para todo mundo, foi muito espanto, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. E para os moradores foi um período de pânico, porque muitas pessoas, infelizmente, espalhavam fake news informando que a CSN era a barragem da CSN, a CSN já estava deslocando pessoas para ir para aquela área, para retirar aquelas famílias, mas nada disso estava acontecendo. A CSN passou 1 hora, ela soltou uma nota que a barragem estava ok, que não tinha nada com a barragem, e já tinha analisado. Só que algumas famílias, vendo essa fake news, realmente acreditou e foi para a rua mesmo com as suas coisas, esperando passar alguma condução que fosse levar. Então, assim, foi uma noite terrível para todos ali em Congonhas, porque era noite, a gente não sabia o que estava acontecendo, mas mesmo assim a CSN soltou nota que estava tudo ok, tudo bem. Então, na mesma semana, a gente conseguiu uma roda de conversa com o promotor, com a prefeitura e a população, justamente para a gente pensar junto, né, o que a gente podia fazer, então, com essa situação. Como já estava bloqueado os 3 milhões, e esses 3 milhões, né, o processo retornou, quer dizer, não foi deferido o pedido de liberar, então a população mesmo indicou os locais para a prefeitura, que eles entendiam ser perto para eles, né? Porque tinha que ser um local perto para as mães poderem levar essas crianças. E foram vários locais mesmo indicados, vários. E a prefeitura saiu da reunião informando que ia analisar todos os locais, informou que realmente não tinha creche para colocar, né, essas outras crianças. As creches municipais já estavam todas cheias. Só que a prefeitura não acolheu nenhum dos pedidos, nenhum dos locais. Eles informaram que eram muitas reformas, que não tinha como reformar. Então, assim, praticamente todos os locais foram excluídos e a gente volta, né, a estaca ali, que começa a busca novamente. O que acontece? Vem a pandemia, né? Em março começa a pandemia e a gente ia fazer até uma roda de conversa, que a gente estava com a ideia de fazer rodas de conversas mês a mês, justamente para que as pessoas se movimentassem, né? Além das outras iniciativas que a gente tinha. Como veio a pandemia, fórum fechou por um tempo, né? Ficou fechado, a prefeitura também. Então, assim, meio que deu uma esfriada nas coisas. Só que como o processo é 2 coisas, né? E jovem, a criança e adolescente tem que julgar mais rápido, a juíza entendeu que deveria novamente soltar uma decisão sobre essa liminar, determinando que a prefeitura indicasse qual local, então, quer construir, já que não teria como alugar, a prefeitura indica o Dom Luciano, o bairro é Lucas Monteiro. Lucas Monteiro, o bairro, desculpa. É perto do porque eu confundi com o nome da creche. Então, ela indica o Lucas Monteiro e informa que a CSN teria 1 mês para começar essa construção, que finalizou em 8 de junho. 8 de junho. Então, o que acontece? A CSN recorre mais uma vez, porque ela entende que nós estamos num período de pandemia, e por estar num período de pandemia, não tem como contratar, né, uma construtora, e fica difícil iniciar a obra. Então, a juíza, mais uma vez, dá uma decisão informando que, em momento nenhum, as empresas mineradoras pararam na pandemia. Óbvio. Então, não justificaria.
Não, o processo não corre em segredo de justiça, tá? É uma pergunta que estava aqui. Ah, sim, Carol perguntou, né? Se é público ou corre em sigilo. Não corre em sigilo. Então, a juíza determinou que deve sim iniciar as obras. Então, o pé que está o processo é esse. A CSN necessita começar as obras de construção, tanto da creche quanto da escola. Elas têm 8 meses para finalizar, né, a construção dessa creche. Passo Uhum. sim, depois eu passo o número. E 10 meses para poder fazer para a construção da escola. Então, é esse o pé. Ainda não foi decidido sobre a retirada dos moradores, a gente aguarda essa questão ainda, Aham. mas sobre a creche, a escola já foi determinado que para lá elas não voltam mais. Sim. É esse o Gente, pé do é processo. muito importante a gente lembrar também que diante de todos esses processos e todos esses recursos de uma empresa que é responsável pelas ações, mas não quer se responsabilizar por elas, a gente tem a realidade das mães, né, Nai? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o impacto dessa espera pela creche e sobre também a questão das crianças mais velhas que foram transferidas para outras escolas. Qual que é a realidade dessas mães hoje no bairro residencial? As mães, muitas delas perderam o emprego porque era uma creche municipal, né? Não era uma creche particular e elas trabalhavam Uhum. para o sustento da própria casa, elas não tinham condições de arcar com uma creche particular e a prefeitura informou que não teria vaga para essas crianças em outras creches municipais, então elas realmente perderam o emprego, Uhum. infelizmente. E muitos adolescentes, muitas mães falaram, né, com a gente que muitos adolescentes sofrem bullying nas escolas que eles estão hoje, porque eles não pertenciam àquele local, não são os amigos que eles tinham, porque na verdade eles foram divididos, né? Sim. Então, realmente eles estão sofrendo muito e a gente quer que o mais rápido possível seja cumprida essa determinação que a CSN inicie essas obras para poder entregar esses bens, né, para as pessoas que estão sendo prejudicadas. E não tem folga, né? E curioso, porque essa situação que você traz sobre as crianças do residencial é uma coisa que eu até comentei com você durante as nossas conversas e que eu acho que muita gente não sabe, é que quando rompeu a barragem da Samarco, eu estava lá. Eu não trabalhava na barragem, na verdade eu tinha concluído uma atividade na barragem 10 dias antes, eu estava trabalhando numa parada da usina. E essa realidade das crianças foi uma realidade muito próxima. As crianças de Bento Rodrigues que foram transferidas para as outras escolas, até hoje elas passam por todo esse processo de bullying, de não pertencimento do lugar, de rejeição dos outros alunos. A própria população de Mariana hoje traz um discurso muito preconceituoso, dizendo que os atingidos pela barragem da Samarco são vagabundos folgados que ficam esperando cesta básica ao invés de trabalhar. Essas mesmas pessoas que perderam suas casas, que tiveram a sua história arruinada, porque não sobrou nada em Bento Rodrigues, né? A minha relação com essas histórias de barragem é uma relação muito, muito ruim, na verdade. Em Brumadinho, eu perdi uma amiga de vida, uma pessoa que eu amava muito, muito. E quando aconteceu em Mariana, né, em 2015, eu estava lá. E foi uma das piores sensações da minha vida, porque é uma sensação de impotência horrível. Eu estava no prédio da usina, então era um prédio que eu tinha vista para a barragem. E em um dado momento eu tinha subido para a sala de controle, porque eu era fiscal de segurança em meio ambiente, e eu precisava bloquear os equipamentos para as equipes entrarem para fazer manutenção. Então eu subi, e aí, na hora que a gente estava fazendo a conferência dos bloqueios dos equipamentos, o prédio tremeu.
Quando o prédio tremeu, obviamente, não passou pela cabeça de ninguém que pudesse ser a barragem, eu perguntei pro controlador, eu falei, acontece esse tremor aqui com frequência? Ele falou, não, às vezes vibra quando tem detonação na mina ou quando acontece alguma coisa no chão. Eu falei, então passa um rádio pro chão, vê se alguma tubulação pressurizada estourou, alguma coisa assim, pra gente saber o que fazer. Ele passou o rádio, só que como na usina tem muito equipamento ligado, você não dava para perceber o mesmo impacto, o mesmo abalo que a gente percebeu no alto do prédio. E aí quem estava lá não tinha sentido. 15 minutos ou 20 minutos depois, o chão tremeu de novo, que eu estava numa cadeira com rodas e a cadeira andou 2 metros para trás. Nossa. E aí eu falei, olha, não me interessa o que está acontecendo. Eu tô saindo daqui agora, a minha equipe vai sair comigo, a gente vai para um ponto de encontro, porque alguma coisa está acontecendo. E aí, quando eu desci, a minha equipe já tinha parado, só estava aguardando eu chegar. O encarregado também já estava lá me aguardando, a gente saiu, foi para o ponto de encontro. Tinha uma outra equipe mais abaixo do nível que eu estava, eu passei um rádio, ele também parou, a equipe subiu e me encontrou no ponto de encontro. Quando ele chegou lá, esse outro encarregado, ele falou comigo, Sil, a barragem rompeu. Eu falei, Vicente, não, olha ao redor, tá todo mundo muito tranquilo, barragem romper é catástrofe, isso não tá acontecendo. E o Vicente é negro retinto, assim, ele tava muito pálido, e ele falou comigo assim, você não tá entendendo, o meu filho tá lá, a barragem rompeu. E aí, na hora que ele falou isso comigo, eu falei, peraí, então vamos descer pro canteiro pra gente ter mais informação. Vicente, seu filho tá bem? Ele, não, ele tá bem. Ele viu romper, mas ele conseguiu sair de lá. Quando a gente desceu pro canteiro, já tava aquele climão, um bafafá, eu entrei pra sala. As outras técnicas que trabalhavam comigo, minto. Antes de eu chegar no canteiro, uma outra colega de trabalho minha me ligou e falou assim, onde você tá? Eu falei, tô acabando de sair da usina 1. Ela, eu tô no centro de treinamento, o chão aqui tremeu. E a distância da usina 1 pro centro de treinamento era 1 quilômetro. Eu falei, amiga, então foi alguma coisa muito séria mesmo, porque eu achei que foi alguma coisa do prédio, mas não era. Então, a gente chegou no canteiro, já estava aquele murmurinho todo, a gente entrou para a sala, quando eu cheguei, as meninas já estavam chorando, e eu assim, eu não sabia o que pensar. E aí nosso gerente entrou na sala e falou, gente, a barragem rompeu e lambeu o Bento. Acabou com tudo. E pra gente era uma coisa muito inacreditável de pensar, porque a gente ia no Bento, assim, com frequência. Às vezes, final de mês, a gente confraternizava lá, no restaurante da Sandra. É um restaurante de comida mineira era um restaurante maravilhoso, uma casinha toda histórica, sabe? Do lado perto da igreja. E aí, não existia mais Bento. Ele falou, lambeu o Bento do mapa. E nós tínhamos um funcionário que era morador do Bento, e um outro funcionário que o filho estava no dique embaixo da barragem. E aí o Antônio, que era o morador do Bento, ele estava muito transtornado. Eu só lembro de falar com o meu gerente assim, leva o Antônio para Bento Rodrigues. Ele falou, eles não vão me deixar passar. Eu falei, ele precisa achar que está fazendo alguma coisa. Ele não sabe onde, ele não tinha notícia dos filhos, ele não tinha notícia do sogro. A esposa dele estava em Mariana. Então, para quem não sabe, gente, é como se a distância de Bento para Mariana fosse a distância de Congonhas para o Pires. Então, em Mariana não aconteceu nada. A gente entrou no ônibus depois de tudo isso. O Edmilson foi com o Antônio para Bento Rodrigues, porque ele precisava estar em movimento, porque ele não tinha notícia. E a gente foi. Quando a gente passou na estrada, a visão que a gente tinha era uma visão muito horizonte, assim, era um mar de lama, né? Que era a visão que a barragem dava. E aí, quando a gente olhou para frente, aonde tinha o mar, a gente viu uma cratera, que era exatamente a quantidade de lama que tinha descido. E aí, eu conversando, aí uma colega minha falou assim, se você conseguiu falar na sua casa, porque vamos ligar, vai passar no MGTV daqui a pouco. Eu não conseguia falar em casa, eu não conseguia avisar que eu estava bem. E aí, depois de muito curso, eu consegui um sinal, minha irmã atendeu. E eu falei com ela, onde você tá? Ela, eu tô chegando em casa agora. Eu falei, você já ligou a TV? Ela, não. Por quê? Falei, ó, tô bem, tô chegando em Mariana, não tem risco. Chegando em Mariana, eu vou pegar um ônibus para Ouro Preto e vou lá para o FOP. Mas a barragem aqui rompeu. E aí, de tudo que eu falei, ela só ouviu a barragem rompeu.
E foi um desespero, ela muito preocupada, e uma falando no telefone, a outra gritando no fundo, vem embora, e eu chorando, sem ter o que fazer. Depois disso, a gente ficou 5 dias fora daquela atividade, e aí a gente voltou para Samarco, porque como a minha empresa era de manutenção, a gente não estava dando apoio no resgate, mas a gente dava apoio para as equipes de resgate. E nitidamente, onde era a minha sala, tinha uma janela de vidro, e a gente tinha visão para a grama. Então eu via o tempo inteiro chegando helicópteros com sacos pretos pendurados. Então, assim, foi a sensação de alguma forma fazer parte de tudo aquilo, foi uma sensação muito ruim, assim, de potência. E olha que eu não cheguei eu não cheguei aí a Bento Rodrigues depois de tudo que tinha acontecido. Mas se eu fecho meus olhos, eu consigo nitidamente ver o rosto do Antônio, sem ter notícia dos filhos, o rosto do seu Francisco, que perdeu o filho dele no acidente, e só foi achar o corpo 21 dias depois. E a gente está falando de um acidente que vitimizou 19 pessoas, né? E aí, quando a gente chega em Brumadinho, a gente tem isso elevado multiplicado por 10. Mais de 10, na verdade. Então, é o tipo de situação que não tem como descrever, não tem como descrever em palavras, assim, o que eu senti por ver. Eu não perdi ninguém em Mariana, sabe? Eu fui sentir essa dor em Brumadinho, né? Perdi uma amiga. Mas, assim, é o tipo de acidente que apaga as pessoas. Tinham pessoas que não tinham mais foto do filho pequeno, eles perderam todos os documentos de casa, eles perderam tudo. Tudo. Eles saíram de casa para trabalhar e a única coisa que eles tinham era o uniforme do corpo. Era a única coisa que eles tinham ali, né? Então, é o tipo de situação que a gente só consegue mensurar se a gente estiver ali. E é o tipo de experiência que, se eu pudesse, eu nunca tinha vivido. Nunca tinha passado por isso na vida, assim. Mas eu achei importante falar um pouco sobre essa experiência, porque foi realmente uma coisa muito marcante para mim, assim. Muito uma polêmica. Pode falar. É muito triste em Brumadinho também você saber que ainda 11 famílias, né, procuram os seus entes e a gente não sabe, né? A gente não pode dar uma certeza que vão ser encontrados e é uma dor porque uma vez uma mãe falou que é como se o filho dela sempre tivesse no trabalho, porque ele não retornou. Então é uma dor que você não sabe o que falar, porque não há justiça que alivie, né? É uma perda brusca de um ente querido por um erro que não foi natural, foi negligência. E o que mais me chocava é que 9 meses depois, assim, eu ainda fiquei 9 meses na empresa trabalhando em áreas atingidas, assim. Como que, em muitos casos, existia um questionamento até do que as pessoas colocavam como itens perdidos, sabe? Assim, a gente às vezes eu cheguei a trabalhar em algumas fazendas e eles questionavam quando o dono da fazenda falava que o curral era de tal madeira. Eu lembro de o curral, vamos supor, esse curral era de eucalipto. E aí eles, não, pera, de eucalipto, eram de um material inferior, então a gente vai usar, sabe? Então ainda tinha esse tipo de conversa complicada com quem tinha perdido tudo. E assim, aquelas pessoas, elas não tinham perdido só suas casas, e pessoas também muito pessoas da família, mas havia também uma questão que a gente também não pode deixar de falar, que é a desvalorização imobiliária. Então, assim, se você tinha um sítio valendo X, a partir daquele momento você não ia conseguir mais vender aquilo. A terra se tornou totalmente improdutiva. A única coisa que nasceria era braquiária. A única coisa que nascia daquela terra contaminada era a grama.
Então, assim, elas perderam muito, muito. E ainda havia essa necessidade de pechinchar, de questionar quando eles colocavam algo como necessário, sabe? Em relação a essa desvalorização imobiliária, como é que você vê isso no residencial? E assim, a gente está falando de uma situação sob controle, né? É muito importante a gente deixar isso claro para que as pessoas do bairro tenham sossego, mas que o fato de estar sob controle não elimina a necessidade de retirada dos moradores, né? Como é que você percebe essa desvalorização imobiliária dentro do bairro? Só pela Então, proximidade da... o residencial, né, os demais ali próximo, Cristo Rei, próximo ali, são bairros bons, iluminados, com toda a infraestrutura, né? Tanto que tinha uma escola excelente lá, uma creche também, com todo apoio. E, infelizmente, com essa questão da barragem, essa insegurança, eu vejo hoje lá muitas casas, né, com placa de venda-se, mas não encontram quem compre. Porque as pessoas, elas entenderam que ali não seria uma área para investir. Porque, infelizmente, né, essa insegurança, esse impasse, né, incerto, que o processo não julga se realmente deve tirar ou não, mas, assim, a escola e a creche já está decidido que não retorna para lá, então, assim, está num impasse aí se vai retirar os moradores ou não. Então, assim, os imóveis estão, sim, desvalorizados. Quem está tentando vender lá realmente está encontrando dificuldade, sim. E Muita não tem nem a dificuldade. opção de alugar a casa para alugar uma outra, né? Porque ninguém vai alugar a casa lá também. Não, não Então tem eles... casas tanto para vender quanto para alugar, né? Mas infelizmente, assim, a procura realmente está bem baixa lá, porque se entende que ali é uma área de risco, então Uhum. as pessoas não querem investir ali. E a gente entende por quê, né? Ah, A é, gente entende por quê. No caso da polêmica que a gente ouve constantemente na cidade, quem chegou primeiro? O bairro? Qual que é a, quem chegou ali primeiro, assim? Eu acho que é a origem da questão. O bairro ou a barragem? o bairro chegou primeiro. Os moradores, assim que eu comecei a frequentar, né? Aí Uhum, nas articulações, os moradores eles informam que eles chegaram primeiro. Eles informam também que onde hoje é a barragem tinha um lago. E nesse uhum. lago era o local de lazer das pessoas. A Lagoa da Tanto IMEC. para nadar, pescar. Oi? A Lagoa da IMEC. Ah, Lagoa da Imec. Então, era um local das pessoas, né? E conforme a mineradora, né, foi chegando, foi se aproximando, foi cercando a área até o dia que eles realmente não puderam mais entrar naquele espaço. Mas era um espaço do povo, era uma área de lazer do povo. Mas que com a mineração, né, a empresa se tornou dona daquele espaço Aham. e cercou onde nasceu aí, né, a barragem. A E no B6 caso, é a mais. os moradores, eles perceberam algum tipo desse período de pandemia, já que o período de pandemia foi dos motivos, né, dos argumentos usados para tentar um recurso de atrasar a construção da creche, os moradores eles perceberam alguma diminuição na produção, porque ali eles conseguem perceber muitas coisas, né? Em relação à movimentação de equipamento. Eles perceberam alguma diminuição do ritmo nesse período de pandemia? Pelo contrário, os moradores do bairro, eles informam, não só do bairro, mas de toda a cidade, informam que nesse período de pandemia, eles escutam, né, sentem, porque dá a trepidação, né, das Uhum. casas, muito mais o trem da MRS passando, que chega a ser menor de 30 minutos. Então, Nossa. as mineradoras elas estão trabalhando muito mais nesse período de pandemia. Elas realmente não pararam e estão produzindo a todo vapor.
Não Porque pararam, não. não, isso é muito louco, porque a gente sabe que existe uma produção de excedente, né? Não é uma entrega e demanda, né? A produção ela é excedente. E aí, quando essa mesma empresa que está operando em excedente ainda aumenta o ritmo na pandemia, diz que se os funcionários pararem, a empresa quebra, deixa bem claro que isso é uma falácia, né? Falácia. Falácia. A Carol está perguntando aqui, ela quer saber como que. Queria saber como ela avalia a atuação da administração pública, como você avalia a atuação da administração pública na cidade no amparo emergencial dessas famílias e se há negligência do poder público enquanto o processo é julgado. Então, vamos lá. Na verdade, o que acontece? A gente fez algumas reivindicações nesse período da pandemia. A gente fez uma pauta emergencial unitária, onde a gente fez várias reivindicações junto com outras associações, sindicato, né, partidos, de coisas que poderiam ser feitas nesse período de pandemia. Eu vejo da administração municipal, uma coisa que eu posso falar, porque eu já vi mãe falar que está recebendo, é um auxílio para os filhos, um cartão alimentação para os filhos que estão no período da escola. Se eu não me engano, é de R$ 52 por aluno. Sim. Então, eu tô vendo isso, assim, e tô vendo também que, assim, tem algumas doações, tenho visto isso. Quanto ao processo, o processo, ele tá correndo conforme o tempo da justiça mesmo, né, assim, infelizmente, ele subiu para a segunda instância, o que atrasou muita coisa, mas tudo que é para ser pedido, a gente sempre está junto com o promotor, ele é uma pessoa que escuta realmente o povo, ele pede. A prefeitura entendeu que nenhum local indicado pelas famílias poderia ser reformado e que teria que ser construído, o que foi acatado pela juíza, e agora a gente espera que seja cumprido, né? Infelizmente, demorou muito, demorou. Essas mães estão aí há 2 anos, né? Já sem a creche. Esse ano, praticamente, a gente, com a pandemia, a gente está passando muitas dificuldades, mas eu não sei, eu não consigo entender, eu não consigo entender essa questão pelo seguinte, em nenhum momento mesmo, foi assim pensado nessas mães, o que poderia ser feito? Sim. É necessário as pessoas se organizarem, porque uma pessoa só sozinha não adianta, ela não vai resolver. Por isso que a gente sempre pede à população que esteja unida, que esteja organizada, justamente para poder lutar junto. Porque se não lutar, mais demora, vai indo nesse processo, sabe? E o que movimenta mesmo a justiça, movimenta o poder público, é a ação popular, é a massa, é o povo unido que faz as coisas ir para frente. Porque só saiu mesmo essa questão do local e início das obras porque a população se mobilizou. Isso é muito importante, né? A gente salientar a força que a população se organizar tem, o quanto que isso é importante, o quanto que a mobilização popular ela faz efeito na real, porque a gente fica muito naquele discurso de a gente vai fazer por nada, mas não. A gente já tem aqui um exemplo muito nítido de como que a mobilização popular fez com que ações fossem tomadas para a resolução dessa questão, né? Sim, porque se não fosse o povo se mobilizar, desde o rompimento, talvez hoje não teria os avanços, né? Por mais que algumas pessoas possam pensar, nossa, mas não tem tanto avanço assim. Mas, se as pessoas não tivessem se mobilizado, o Ministério Público não ia fazer essa representação das pessoas. Sim. Aconteceu através da movimentação popular.
Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as ações da CSN no bairro em Ah, relação né, aos planos de emergência. Fazer essa relação das ações da área de autossalvamento, né, o que é essa área de autossalvamento, e o tempo de ação dos moradores. então, a CSN, ela colocou no bairro, ela implementou no bairro uma casa de apoio aos moradores, onde, assim, do início, ela oferecia aula de ginástica, aula de dança para os moradores ali, crianças, idosos, sabe? Só que nesse período agora tá parado, né? Período da pandemia tá parado. Tinha também um projeto de revitalização das casas, onde eles faziam pintura externa das casas, dava vida àquelas casas, principalmente as casas entre os 200 e 300 metros, eles sempre faziam a revitalização ali de quem, né, interessasse por esse projeto. Tem a área de autossalvamento, para que as pessoas entendam assim, de uma forma mais simples, a área de autossalvamento é auto se salvar mesmo. É você sair daquela região porque é uma área de risco. Uhum. E lá em Congonhas, no residencial, as primeiras casas, elas têm menos de 30 segundos em caso de um rompimento para auto se salvar. 30 É essa segundos. a 30 segundos. As primeiras casas têm 30 segundos. Lembrando, né, que o complexo, a barragem, ela chega a ser maior de 100 milhões de metros cúbicos. E as famílias, elas têm A 30 gente tem segundos. só um comparativo, Nai. Em Bento Rodrigues, a lama demorou de 30 a 40 minutos para chegar e ainda assim vitimizou pessoas. A gente está falando de 30 segundos. E Segundo. a barragem do Fundão, ela tinha 53 metros. Era 53? Isso, 53 quilômetros de metros cúbicos. A gente está falando de 100. De É o 100. dobro. O dobro em 30 segundos. Sim. É bem complicado mesmo a situação. Porque por mais que tenham laudos, né, alegando que não tem nenhum risco, só quem mora ali, sente na pele, sabe o que é você estar de madrugada, passando de 30 em 30 minutos um trem, dando ali a sua casa, né? Só quem mora ali sabe, entendeu? É uma situação assim que o psicológico dessas pessoas está muito abalado, muito abalado. Porque é uma situação que, por mais que tenha laudo, a gente viu os rompimentos, a gente acompanhou aquela situação. Então, é o que a Uhum. gente não quer que aconteça aqui. Então, por isso que a gente Exato, luta. exato. Realmente, assim, gente, quando a gente fala da mobilização popular, é importante a gente deixar bem claro que essa mobilização ela não é só restrita às pessoas que moram no bairro, né? É uma mobilização da cidade. A cidade tem que se mobilizar. Eu tô falando isso porque, assim, logo que rompeu o Brumadinho, a barragem Brumadinho, houve uma comoção, houve uma mobilização da cidade. As pessoas foram ao residencial participar, né, das reuniões, das audiências públicas que ocorreram, mas é muito comum, passado um tempo, que a gente volte às nossas rotinas e essa demanda volte a ser somente para os moradores e para pessoas como você, que está atuando no MAB e que consegue ver de perto o que esses moradores passam. Então é muito importante a gente aqui firmar o nosso compromisso enquanto morador da cidade com essa causa. É fundamental a gente firmar esse compromisso. São 5 mil famílias.
Algumas casas a 200 metros, ou seja, 200 passos da barragem. 30 segundos para se salvar. Então, a gente tá falando de uma iminência muito grave. E não é uma responsabilidade só, não é uma causa só de quem mora no bairro, é uma causa da cidade. E a gente precisa entender, compreender melhor todas essas questões. Nai, boa, né? A gente tinha muito mais coisa para falar aqui, mas faltam 9 minutos. Só? Eu queria muito que você falasse sobre as ações do MAB durante a pandemia e sobre a manifestação que vai acontecer em Congonhas dia 10. Sim. Então, né, eu já falei sobre a pauta unitária que a gente fez, né, junto com outras organizações, né, foram 10 organizações, e uma das coisas que a gente pede é que o CEFEM, que é a compensação financeira pela exploração minerária, seja usado nesse período da pandemia para socorrer as famílias. A gente fez uma busca e a gente achou que em 2019 esse imposto em Congonhas foi de 284 milhões de reais. Então, assim, foi o maior do estado de Minas e o terceiro do Brasil. Então, dá para fazer muita coisa com esse dinheiro, né? Dá para ajudar muitas pessoas, dá para comprar respiradores, auxiliar mesmo as famílias nesse período, né, que estão passando por necessidade. A gente sabe que o comércio não está funcionando porque a gente está num período que está morrendo 60 mil pessoas de Covid, né? A gente está num período crítico. Né? E muitas outras estão trabalhando, mas correndo risco, né? Os trabalhadores da mineração estão aí correndo risco e a gente precisa que algo seja feito. E se tem não só correndo valor, né? Levando risco para casa, para suas famílias, porque a gente está falando de todo uma cadeia de contaminação, de possíveis contágios. Então, desculpa te interromper. Não, que é isso. A gente fez campanhas de solidariedade, que a gente entende que só a solidariedade que salva vidas, né? Então, a gente fez algumas campanhas. Primeiro, a gente iniciou com a campanha de máscara para as pessoas que necessitavam. A gente deve ter feito umas 300 máscaras em parceria com costureiras, ou os moradores mesmo ali do residencial. Então, assim, foi um excelente trabalho. A gente fez também uma campanha de alimento para as famílias que necessitavam de alimento. Então, assim, o povo de Congonhas, ele é muito solidário. E a gente conseguiu arrecadar bastante alimento e fazer distribuição para as famílias que realmente estavam necessitando antes do período, né, desse auxílio, desse cartão. Então, a gente conseguiu alimentos para essas famílias. Nós criamos uma rede para quem quiser participar, uma rede solidária, justamente para somar força, né? Quem pode ajudar ou quem precisa de ajuda, a gente está com essa rede. É só procurar, pode mandar mensagem no privado da página Atingidos em Congonhas, porque aí a gente pode conversar sobre isso. A gente também teve conhecimento de uma mesa solidária e agora vem participando lá no Novo Rosário. E a gente levou essa iniciativa da mesa solidária também para o residencial. A mesa solidária, ela funciona da seguinte forma: quem tem, leva, quem não tem, retira o que precisa. E na mesa a gente pode colocar alimentos, agasalhos, cobertores. E vem ajudando muitas pessoas. Ela acontece de 15 em 15 dias. É sempre num domingo. Tá. É sempre num domingo. De ajuda da página Atingidos em Congonhas? Atingidos em Congonhas. Não, Facebook. Tem 3 páginas para passar. Atingidos em Congonhas é a primeira. MAB-MG, que é o MAB Minas, e Movimento dos Atingidos por Barragem, que é nacional, né? Porque o MAB ele é nacional, mas a gente tem as páginas
por estado. Vou disponibilizar os links nas minhas páginas para quem tiver interesse em fazer contato e poder ajudar no que for possível, né? Sim. Sim. E queria te A falar da gente tem manifestação. também... Oi? Dá tempo? Dá tempo. Dá tempo. A gente fez uma parceria da igreja e o restaurante Parada de Minas, onde a gente está conseguindo doações de alimentos já preparados para poder fazer a doação para a família. Sim, então, são várias outras organizações, mas o MAB está responsável de fazer essa distribuição na segunda-feira. E os membros que estão lá em Congonhas, né? Eles já começaram essa distribuição, foi excelente, conseguiu alimentar umas 30 pessoas. Nossa, nessa primeira distribuição, maravilhoso. E outra coisa que eu queria falar com vocês é que a gente está para lançar um livro por esses dias. O nosso trem é outro, e retrata justamente sobre o drama que é das famílias nas regiões minerárias e a importância que é o trabalho de base, a importância que é das pessoas entenderem que elas precisam se mobilizar e que essa mobilização é contínua, que independente de que as coisas demorem, a gente precisa se manter mobilizado, porque senão o processo não anda. Exato. Já tem data o lançamento? Oi? Já tem data o lançamento? Deve ser para essa semana ou a semana que vem, mas a gente vai colocar na página Atingidos em Congonha. Beleza, tá? A gente divulga então. E convidar amanhã para o ato na Basílica. Isso. Na Basílica, às 10 horas. Amanhã tem ato na Basílica. A gente vai lutar pela democracia do nosso país, né? Então, tem ato na Basílica a partir das 10 horas. Nós combinamos, né, de levar nossas bandeiras de luta. Nós combinamos também de seguir as normas, né, da OMS, de segurança, sempre de máscara, com afastamento. E a gente combinou também de ir com uma blusa preta. As mulheres que quiserem colocar o seu lenço, né, lilás, que é a nossa cor, né, quanto mulheres, da nossa luta, né, diária aí, por ser mulher. Então, coloquem também e vamos juntos nessa lutar pela nossa democracia. Basílica, às 10 da manhã, e a gente vai descer em carreata também por volta de 11h30 a meio-dia. Sim. É isso. Exatamente. E a questão, é bom a gente frisar que a gente está mantendo todas as regras, todas as orientações de segurança, e a carreata é justamente por isso, tá, gente? Para evitar aglomerações. Inclusive, foi escolhida a Basílica porque é uma área ampla, não tem movimentação como tem a movimentação no centro, e também por toda a simbologia como cartão postal da cidade. Isso. Amiga, muito obrigada. Eu amei, foi muito informativo, foi muito importante a sua fala. Eu acho que você não tem noção do serviço que você prestou com essa live. Queria te agradecer e deixar você com as suas últimas falas. Eu que agradeço o espaço, eu te admiro demais. Eu acho que esse espaço que você fez, ele dá força pra gente, principalmente para nós que somos mulheres pretas aí nessa nossa luta diária. Você é essencial para a nossa luta, porque através de você a gente consegue passar o nosso recado, a gente consegue atingir outras pessoas, porque a gente está num período que não está fácil para ninguém, a gente não sabe como vai sair dessa situação, mas a gente não está sozinho. E você é a prova disso, que a gente não está sozinho, a gente vai estar sempre unida aí, de forma virtual, mas sempre trazendo informação para as pessoas, tendo espaço para trazer informação. Tendo espaço para chamar o povo a entender o que é necessário fazer nesse momento. É um Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos e a gente trabalha no coletivo. É isso Amiga, aí. muito obrigada, viu? É nosso. Vidas pretas importam. Vidas pretas importam. Beijo. Gente, obrigada por quem ficou com a gente até agora. E é isso. Boa quinta-feira para todo mundo. E amanhã, no ato, 10 horas na Basílica. 10 horas. Beijo. Beijo.